Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Oi, mulheres, eu me chamo Monique, eu sou missionária da Bapai Church. Quero contar um pouco a vocês do processo que eu passei em Deus, né? Eu cheguei em Criciúma há 4 anos atrás, né? Onde, em meio a algumas circunstâncias, eu não conseguia ver Deus na situação. Então, eu me desesperava, eu não confiava, eu tentava pela força do meu braço, onde eu não entendia, né, que Deus ele não trabalha sobre a circunstância, mas ele tem um propósito, e para que ele cumpra o propósito dele na nossa vida, a gente precisa se submeter ao processo, né? Uma gestação, ela precisa de 9 meses para que a criança nasça saudável, nasça no seu tempo. Tudo tem o seu tempo, uma semente quando é plantada, né? E muitas vezes a gente quer imediatismo, quando a gente não está pronto para receber algo de Deus, né? Então a gente precisa ser moldado para chegar com excelência ao lugar que Deus tem preparado para nós. Então, o primeiro ano da minha vida foi uma turbulência cheia de processos do qual eu não me submetia, né? Então, meu coração tava endurecido para se submeter à boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu passei a entender que eu estava girando em ciclos, sempre no mesmo ciclo, sempre parava no mesmo lugar, foi quando eu me rendi a Deus e disse, não, agora eu me submeto aos processos de Deus. E tudo demorou muito para Deus fazer de repente, né? Quando a gente se submete, quando a gente confia, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas, né? Quando a gente faz pela força do nosso braço, as coisas têm um peso, as coisas têm um fardo, é cansativo fisicamente, mentalmente, emocionalmente, né? Quando a gente se submete a Deus, quando a gente se humilha, quando a gente retrocede para corrigir, consertar todas as lacunas do qual a gente deixou lá atrás, no passado, problemas, situações, pendências com pessoas, mesmo que a gente não tenha errado com elas, a gente tem que se submeter, retornar lá atrás, como uma flecha que precisa ir para trás para depois ser impulsionada. Assim, os processos de Deus nas nossas vidas muitas vezes parecem poço, humilhação, escuridão, mas todo o processo nos leva ao alvo. E qual o alvo, né? Qual o nosso propósito de vida? Nosso propósito de vida, à medida que a gente vai caminhando, se submetendo a Deus, a gente vai tendo mais sensibilidade, a gente vai ganhando sensibilidade à voz dele, à direção dele, e a gente vai entendendo e sentindo paz, que o lugar que a gente se encontra é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que as coisas não são no nosso tempo, mas que vale a pena no tempo dele. É não sentir falta de nada quando se tem tudo. Então vale a pena. Se você está passando por um processo difícil, se submeta, corra para o seu secreto, busque intimidade com Deus. Você não precisa sentir uma emoção, você não precisa sentir algo para buscar a Deus, porque Ele já está ali, né? Muitas vezes nossas emoções são traiçoeiras porque a gente espera sentir algo, mas assim como nosso corpo precisa se alimentar diariamente e com a refeição correta, para que a gente não passe por situações complicadas com nossa saúde ou com nosso emocional, a nossa alma, o nosso espírito precisa se alimentar de Deus. É no secreto, é gerando no secreto que a gente encontra o nosso propósito, é que a gente consegue suportar o processo, né? Porque até a vinda dele, a gente está em processo contínuo. Como a gente reage ao processo é que faz toda a diferença. Quando a gente não se submete aos processos de Deus, mesmo sem entender como são esses processos, a gente repete de sala de aula. Mas quando a gente se submete a Deus, tudo flui naturalmente. Tudo é milagre. Tudo, você vê Deus em todas as coisas, em cada detalhe, né? Eu sou prova viva disso. Há muito tempo atrás, eu não queria me submeter aos processos de Deus. Eu morei em bases missionárias e era muito difícil para mim se submeter ao processo de Deus. Eu tive um período ferida, culpava Deus, culpava a igreja, mas o problema era interno. Quando eu resolvi me submeter a Deus, todas as curas, as restaurações aconteceram dentro de mim.
né? E tudo se tornou leve. Então, abençoo você para que você se submeta aos processos de Deus, para que você corra para o secreto, para que você cale todas as vozes externas, para você escutar a voz de Deus, que você tenha intimidade com Ele, que você busque Ele pelo que Ele é, porque assim você vai ser fiel no nada, no pouco e no muito. Deus te abençoe.